Canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no Canal do Medeiros. Para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de futebol e regatas, você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e trago informações diárias aqui no YouTube, também no Instagram e no Twitter, sempre usando o mesmo user, @Canal do Medeiros, beleza? Conversando diariamente com vocês aqui, eu trago informações, opiniões, tá? E nesse processo que o Botafogo está aí de transformação em SAF, né? Tá vendendo o seu futebol aí, 90% do seu novo CNPJ está sendo vendido, né? A gente fala da Eagle Holding, a gente fala muito de John Textor, e será assim principalmente nesse mês de janeiro, né? O John Textor, que vem interagindo com o torcedor do Botafogo no Twitter, né? Ele participa ativamente lá da rede social e comentou, inclusive, que ele deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, né? Ele deve vir ao Rio de Janeiro, muito provavelmente após a votação do Conselho Deliberativo, que vai acontecer no dia 13, e a Assembleia Geral, que acontecerá no dia 14 de janeiro. O John Textor deve chegar aqui logo após essas votações, já com tudo certo, com tudo ok, né? Para ele assinar aí o tal contrato vinculante. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que o John Textor vai fazer em relação à estrutura, em relação a pensamentos, em relação ao que ele pensa de futebol aqui no Botafogo, tá? Saiu uma entrevista muito legal que ele fez para um podcast lá na Inglaterra, em que ele fala sobre a sua carreira e fala também sobre o que ele pensa em relação ao futebol, tá? E é muito interessante que o torcedor que está aqui ouvindo, né, entenda essa parte, porque muito provavelmente é isso que ele vai implantar no Botafogo também, né? Então muita gente está aqui me ouvindo, não sabe como é que o que pensa o John Textor, o que vai acontecer no Botafogo, mas a gente tem um bom exemplo. A gente tem o Crystal Palace, né, lá na Inglaterra, que é um clube onde ele é um dos sócios, né, lá do Crystal Palace, e a gente sabe muito bem como é que ele está fazendo por lá. Ele que chegou há pouco tempo no Crystal Palace, e nessa janela de transferências, o Crystal Palace teve o maior investimento da sua história no futebol. Então, esse já é um primeiro assunto em que a gente tem que já ficar ligado, né? Muito provavelmente teremos sim investimentos no futebol do Botafogo. Só que eu queria abrir um pouco aqui o espaço para algumas palavras do John Textor, né? Nessa entrevista, nesse podcast que ele deu ao The Athletic Football, do jornalista britânico Matt Slater, tá? Abre aspas aí pro John Textor, né? Dívida é a primeira lição. Ele começa falando isso, né? Se você não quer perder um grande negócio, seja uma empresa ou um clube de futebol, não pegue dinheiro emprestado. Tá? Frase impactante já desde o início, né? Se você tem dívidas, tenha uma boa estratégia para pagá-las. O modelo de negócios no futebol atualmente é bastante tradicional e bastante restrito. Direitos de televisão, bilheteria, publicidade. Se você tem limitação na sua capacidade de competir, contratar jogadores e vencer jogos, faça alguma coisa sobre as suas receitas. Jamais pegue dinheiro emprestado. Fecha aspas aí para o que o John Textor falou. Então, olha só, a gente começa já com frases impactantes do nosso futuro sócio. Não teremos empréstimos no Botafogo. Primeiro ponto, né? A gente já sabe o que esperar daqui para frente, tá? E ele cita uma empresa dele que fechou. John Textor teve uma empresa que fechou por conta de crise financeira, né? Que foi a Digital Domain, né? Tinha mais de 300 funcionários. E ele diz o seguinte, vamos abrir aspas para o nosso futuro sócio novamente. Pegar dinheiro emprestado é a única maneira de perder um negócio de qualidade e vê-lo destruído bem na sua frente, como aconteceu comigo na Digital Domain, com 344 funcionários. Torcedores são fabulosos, mas em alguns lugares a cobrança é construída de uma forma que significa vencer a qualquer custo, mesmo se você pegar empréstimos até não poder mais. Não teremos empréstimos, né? Tá bem claro novamente aqui que o John Textor vai investir, mas vai investir encontrando sempre um equilíbrio, né? E é o que ele continua falando, ó. Encontrar o equilíbrio é um dos maiores desafios no futebol. O que o torcedor quer, o que os acionistas querem, o que a comunidade quer,
o que a história quer, né? Frequentemente esses objetivos competem um com o outro, né? Então ele diz nesse podcast, fala muito sobre o seu estilo, né? Que não é um sócio que cai o chapéu onde não alcança, não pega empréstimos e investe em jovens jogadores, tá? Então o que a gente deve ver no Botafogo, principalmente, é o clube contratando jogadores com potenciais de venda futuro, jogadores jovens que estão se destacando, né? E um ou outro, talvez, jogador um pouco mais renomado, né? Mas não vejo o Botafogo daqui para frente contratando jogadores em fim de carreira. Jogadores que estão já faltando 1, 2 anos para se aposentar. Não vejo o Botafogo com John Textor daqui para frente investindo dinheiro em jogadores acima de 32, 33 anos. Ah, Medeiros, mas e aí o Botafogo, por exemplo, não contrataria um Elkerson da vida, não contrataria o próprio Rafael que está hoje no Botafogo? Aí dependerá do que vai ser em relação a dinheiro. Se o Botafogo tiver que pagar multa rescisória, se o Botafogo tiver que comprar ele de um outro clube, acho muito difícil. Não tem potencial de retorno financeiro, né? Investidor pensa em lucro. Como é que ele compraria por milhões um jogador de 33 anos, já em final de carreira? É prejuízo, na certa, para o investidor. Então, assim, se preparem para um Botafogo fazendo mais ou menos o que o Red Bull Bragantino faz. Contratações, investimentos de jogadores de 22, 23, 24 anos, 18 anos. Jogadores que podem trazer retorno no campo e jogadores que podem trazer também vendas, retorno financeiro. Além, claro, de um elenco muito mais forte para disputar títulos, né? Não vai ser somente jogadores de 22, 23 anos. Obviamente que pode ter jogadores de 27, 28, jogadores um pouco acima. Mas eu acho muito difícil, pelas palavras do John Textor, que o Botafogo faça investimentos, principalmente investimentos altos em jogadores considerados velhos. Não é o estilo e me parece não ser do John Textor, beleza? Então eu trago esse assunto para vocês aqui, né? Que eu acho que é bom a gente comentar, né? E a gente tem 2022 vindo por aí um novo conceito, um novo pensamento, um novo sócio que vai praticamente mandar no futebol do Botafogo, né? É o pensamento dele que daqui para frente vai prevalecer. Então a gente já tem que comentar sobre o que deve acontecer e vamos nada mais do que uma boa entrevista dele como essa pra gente trazer esse debate aqui pro YouTube, beleza? Comentem bastante o que vocês acham aí do Botafogo tendo esse novo estilo, muito parecido até com o do Red Bull Bragantino, e o que vocês esperam desse ano de 2022 pensando dessa forma. Deixem seus comentários bastante aqui, dá um like nesse vídeo e até a próxima.